O- Gente, teve aquele desafio lá, né? Cara, é engraçado. Semana passada eu quase comecei a aula um dia antes e agora eu quase comecei a aula um dia depois, mas não vai dar certo. É, Semana que vem vai estar certinho. semana que vem vai dar certo. Eu falo para Quarta no meio. vocês, aquele desafio lá, vamos abrir ele lá. É, eu pedi para vocês olharem as palavras Deus, homem, se não me engano, trevas, né? Vida. É vida, né? Deus, vida e homem. Então abram aí no seu Bible Hub, João, João 1, vamos dar uma olhada nisso aí. Devizinho. Mas aí eu abri aquela que você mandou. Você quer que abra o Bible Hub mesmo assim? Você mandou um outro interlinear. Foi, né? Eu mandei o português. NEP Brasil. É, o da É. NEP, que é aquele site espírita, inclusive. É, cadê? Então, vamos no da NEP primeiro, deixa o Bible Hub aí no jeito, que a gente vai conferir. Então, vou abrir o da NEP também. Eu vou abrir o fluxograma, a árvore de decisão. Vocês estão vendo a minha tela, correto? Sim. Perfeito. É uma bagunça para quem não está começando esse gráfico. Mas olha, tudo que há de amedrontador nesse fluxograma aqui tem também de benefício para você se situar. Porque eu passei de 6 meses a um ano tentando entender como é que uma coisa conectava com a outra no meu primeiro ano de grego. E tudo que eu mais queria era um gráfico assim. Porque quando você pega os paradigmas dos livros de grego, eles são muito incompletos. Tem categorias e supercategorias que não existem, e subcategorias que não correspondem umas às outras. E aí tudo fica bem assim, as árvores e a floresta, né? Fica muito nas árvores, a gente perde noção da floresta. Então, Brenão, como é que foi? O que que eu pedi para fazer no exercício aí? Foi para identificar aquelas palavras. Deus, homem e vida. E olhar no fluxograma para classificar, né, E, tanto os casos, né, os casos. Você está mostrando o gráfico aí, o que que é esse deck? eu estava Ah, mostrando. é aquele nomezinho que você tinha falado da última vez, que é tipo, quando a palavra termina em A, termina em O, né? É isso ou não? Ah, é deck de declension. Ah, Declension. tá. Porque tá no E inglês. o... Nossa, Ah, tá. eu até esqueci que tava no inglês. Desculpa aí, mas porque Não, não, eu só não sei declension o que é deck. deck Declension, tá é bom. essa contração que chama de declension. Revisando, declension é para as coisas mais nominativas, tipo adjetivo, substantivo, pronome, particípio. Vocês estão vendo aqui nessa bolinha verde, né? Então essas são as Ah, classes gramaticais. É bem um zoom out assim, né? Bem zoom out. Só a Isabel aqui. Amor, precisava de uma tomada e eu tive que vir para cá. Não deu para olhar para fora. Foi mal.
Então, são para as coisas mais nominativas, tá? Aí eles chamam de declension. Se fosse verbo, eles chamariam de conjugação. Até no português a gente chama de conjugação, né? Não tem o verbo da primeira, Uhum. segunda, terceira conjugação? Uhum. Da primeira, como é que é? Termina com ar, eu acho. Ar, ir, essas coisas, né? Então, varia. Esse gráfico não é de verbos. Eu estou dizendo isso porque logo mais vem um gráfico de verbos. Mas vamos ficar então com as coisas mais. Elas variam em primeira, segunda e terceira. Lembra que a gente fez aquele exercício das palavras que terminam com letra A, com a letra E, com a letra O? É como se fosse isso. A primeira declension são palavras que terminam mais com a letra A. Vocês estão vendo aqui o cursor? São palavras que terminam Sim. com esse alfa aqui. Só que tem outras também dessa tal dessa declension, que é essa flexão. Declension é só uma flexão, né? A variação. É a variação que termina em eta. Essas duas opções. E aí que começava a minha raiva do grego, porque a pessoa ia me mostrar um gráfico do alfa e me mostrar do eta. Mas aí eu não recebia nada da segunda pessoa, da primeira pessoa, não recebia nada do masculino. E aí ficava esse gap, assim, mas eu não recebia porque não existe mesmo. Então eu fiz esse gráfico aqui para vocês verem os gaps, né? As coisas que não tem. Então você não Eu vai acho que tem achar. uma coisa que eu não entendi do gráfico. Diga. Por que que tem primeira, segunda, terceira pessoa quatro vezes saindo de cada um? Primeira, segunda, terceira pessoa. Ah, é os casos, né? É isso ou não? Então, a primeira pessoa é porque, Branão, ah, Ah, tá. quando a Entendi. gente entrar em, quando a gente entrar em outras palavras mais nominais, isso vai importar. Mas nem, deixa eu ver como, Não, isso que eu acho que acho que talvez eu não entendi nem de onde você está partindo. é, Tipo, tem grupos de primeira, segunda, terceira pessoa várias vezes saindo de cada declension. Por que isso, que não tem só assim, primeiro, segundo, terceiro, mas tem primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro? pronto, porque toda vez que a gente for fazer o tal do parsing, que é a análise dessas palavrinhas nominais, todas as vezes a gente vai estar lidando com as palavras na terceira pessoa. E eu deixei esses gaps para a gente não ficar na dúvida, tá, mas eu vou fazer essa análise também na segunda pessoa e também na primeira? A resposta é não. É só isso que quer dizer. Quer dizer que não. Mas eu acho que eu não. Deixa eu perguntar de outro jeito, então. Por que que não tem terceira pessoa, então, só de um jeito? Só uma vez, tipo, terceira pessoa. Por que que tem quatro grupos? Eu Ah, tenho a sim, impressão que você está olhando para quatro coisas diferentes. Eu, entendi. Por que que tem. É quatro na primeira, três na segunda e tem dois na três na terceira. segunda. Ah, sim. Porque em algumas declensions a gente vai tratar tanto de feminino quanto de masculino quanto de neutro. Então, eu quis mostrar que não existe masculino e neutro quando a gente está falando das palavras terminando em alfa e eta. Aí, quando a gente vai mais lá para baixo, que é aqui no meio, já existem sim variações do masculino e do neutro. E aí, quando a gente vai mais lá para baixo, existe uma variação que é masculino junto com feminino. Então, na minha cabeça, o que eu quis fazer com esses gráficos que não tem nada, esses pontos vazios aqui, é me deixar tranquilo para saber, ok, eu não tô deixando de considerar nenhum outro paradigma, nenhum outro gráficozinho. É porque não existe mesmo. Então, em termos de português simples, não existe masculino mais neutro terminando em eta. Não existe masculino mais neutro terminando em alfa. Beleza. Outra coisa, existe masculino
e neutro terminando nessas formas aqui. E outra coisa, existe masculino e feminino juntos na terceira variação. E existe um neutro separado. Mas eu acho que a gente chegou meio que no meio. Isso daí vai mais confundir vocês. Eu vou falar disso depois. Não, tá. Deixa eu só ver se é porque eu se eu não entender se eu não entender por que que tal coisa eu não vou nem sair do lugar. Então isso aí tem grupos separados porque é um grupo para cada gênero, digamos assim. Porque minha dúvida não é porque tá vazio, é porque que tem grupos. Então é por causa do gênero, tipo, é um grupo para cada gênero. Ah, entendi. Ah, não vai ser, né, um grupo para cada gênero, porque o feminino existe tanto no terceiro grupo quanto no primeiro, tá vendo? Não, mas por grupo, né? Tipo assim, para a primeira declension, então a gente tem quatro, digamos assim, teria, né? Masculino neutro, e aí você mostrou que não tem. Feminino, aí tem na terceira. Masculino neutro, não tem nada. Feminino tem terceira, com essa outra letra. Aí, beleza, segundo declension, aí tem masculino, neutro e feminino, só que aí não tem nada para primeira e segunda pessoa e tal. E aí na terceira declension tem um para masculino e feminino e outro para neutro. E você está mostrando que primeiro e segundo ali no neutro não tem nada. Mas é isso, então, né? Você separou meio que por sei lá como é que, não sei se é flexão, como é que é, mas de gênero, né? Tipo, dentro de cada declension, a variação lá do gênero, da letra, alguma coisa assim, certo? Isso. É, Tá bom, pode entendi. basicamente ignorar a primeira e segunda pessoa para esse gráfico quase todo, ou seja, ele ficaria já mais simplificado. E, e é isso mesmo que você falou, Benão. Eu acho que vai fazer mais sentido, porque eu estou fazendo tipo um sanduichão. Estou pegando essa parte, né, mais da esquerda, que é a floresta toda, mas agora eu quero ir com vocês para exemplos específicos dentro do grego, e a gente vai totalmente para o lado direito aqui. Então, isso aqui é em nível Rapidão, só de especificidade. uma última pergunta, Paulo, antes de você Vai começar. fazendo, não tem isso. Diga. Aí tipo, esse do meio, por exemplo, a bolinha ali que partiria, que seria como se fosse assim, o final da palavra no modo nominativo, seria o sigma, para aquele caso ali do meio, e depois o O e o V, que eu esqueci o nome, É o nu, que é o N, é isso, isso. perfeito. Então, tipo Tá assim, falando dessa aqui, né? Eu tô no lugar certo, né? isso, tá certo, exato. Isso. Entendi. Aí você só pegou o caso nominativo e colocou e trouxe ali para o primeiro declension ali para ficar mais claro, né? O, bom, a primeira declension está aqui. Eu peguei um nominativo. Deixa eu voltar no que você falou logo no começo. O Ômicron Sigma está no caso nominativo, tá? Uhum, Quando você vê uma palavra terminando em Ômicron Sigma e ela está no nominativo, ela é masculina, referente à terceira pessoa, ou seja, não é eu, não é tu, mas é ele, ela ou aquilo. E uhum, ela pertence ao grupinho, à panelinha vamos dizer assim, dos padrões de segunda variação, de segunda declension. uhum, Vocês vão ver no Bible Hub, até, vamos dizer, o Bible Hub vai falar, ele vai analisar as palavras aqui nesse nível de caso, mas daqui para cá, daqui para a direita, desculpa, daqui para a esquerda, ele vai pular essa informação de que é primeira declension, segunda declension, terceira declension. Eu não sei por que que eles pulam, mas no Bible Hub eles não vão te dizer qual que é a declension. E aí eles voltam e dizem, isso aqui é um adjetivo, isso aqui é um pronome. Então, eu estou querendo orientar vocês no interlinear para dizer, olha, galera, eles vão te falar se é nominativo, genitivo, dativo ou acusativo. Eles não vão falar se é da variação alfa ou outra. Não vão falar. Eles não vão falar que é terceira pessoa. Eles vão falar que é feminino, masculino ou neutro. Por alguma razão, eles decidiram que vão falar que é feminino, masculino ou neutro. Então, eles vão falar o gênero.
Eles não vão falar qual é a declension e eles vão falar qual é a classe gramatical. Então, é por isso que eu ficava tão confuso quando eu comecei, porque na hora de classificar uma palavrinha na vida real, no grego, que é o que a gente vai fazer agora, o Bible Hub, deixa eu até baixar aqui para mostrar. Ó, o Bible Hub e essa outro site também, eles falam, é substantivo. Então ele deu a classe gramatical. Aí ele foi lá no dativo, aí ele resolveu mudar. Ele foi lá na parte direita do gráfico para falar qual caso. Olha que estranho, né? Ele saiu de uma informação bem geral, que é a classe gramatical. Foi lá no específico do caso, ele falou qual que é o caso, dizendo que é dativo. Aí ele foi lá para o meio, dizendo que é feminino e singular. Aí no caso ele já foi lá o mais para a direita possível aqui e disse, é no singular, então tá desse lado aqui. O quadradinho do lado direito está sempre no plural, o quadradinho do lado esquerdo está sempre no singular. Então tudo que vocês estão vendo aqui de cima e embaixo, desse mini lado esquerdo, né, é singular, e desse mini lado direito é plural. Então estou começando a organizar na cabeça de vocês que quando a pessoa te pede para parse ou para analisar uma palavra, eles por alguma razão vão escolher só essas informações aqui. Classe gramatical, caso, nossas bolotinhas, gênero, que é essa parte do meio, e número, singular ou plural, né? Que é essa divisão aqui, direitinho e esquerdinho. Essas últimas frases que eu acabei de dizer, elas fizeram sentido? Essas últimas coisinhas que eu acabei de falar? Sim, sim. Sim? Tá, então, essa é a primeira liçãozinha, que é, vai ser bem objetivo. Na hora que te perguntarem, ei, faça uma análise verbal. Eles vão querer essas coisinhas, às vezes nessa ordem, às vezes em outra ordem, mas em geral é nessa ordem aqui que eles pedem. Classe gramatical, caso, gênero e número. Vamos começar com a palavra Deus. João 1:1 contém a palavra Deus? Sim. Então, 2 vezes. ótimo. Então vai ser muito bom para a gente já praticar. Ok. A gente tem theon e theos. Beleza? Vamos olhar para o finalzinho dessas palavras. Theon, theos. Vamos tentar esse finalzinho theon no gráfico. Onde que está? Na segunda declension, no caso, na terceira pessoa do neutro Isso. nominativo Perfeito. Mas tem dois, e né? a terceira pessoa do masculino no acusativo. Perfeito. Breno, tem mais um. Tem lá no acusativo neutro. Ah, Perfeito. é também, né? Ótimo. É isso aí. Então, vocês têm essas três opções. Ou essa é uma palavra no acusativo, masculino ou neutro, ou ela é uma palavra no nominativo neutro. Beleza? Então, você tem essas opções. Vocês lembram qual que é a função do acusativo? Qual que é a É função do... objeto direto. Perfeito. Nominativo é sujeito, Yeah. genitivo é um É negócio estranho posse. que não tem no É português, mas posse. posse, é. Isso. E dativo, o objeto indireto. Exato. Muito bom. É isso aí. Então, já que vocês acharam esse finalzinho tanto no nominativo quanto no acusativo, resta agora saber pelo contexto se a gente está lidando com um sujeito
ou com um objeto direto. Então fica aí a dúvida, deixa aí a interrogaçãozinha. Aqui talvez seja sujeito da frase, mas É talvez porque nesse caso aí, você tinha falado que o verbo ser, né, ele comportava diferente, né, uhum, no grego, né, é tipo um igual. isso. Para Então, mim, parece aí que logo seria o sujeito. o sujeito. É. Interessante. Por que que parece que o logo. Ah, ah, é, ah, bom, eu sei a tradução, né? Ah, que a gente sabe já no Que português. que o logos en proston theon. Então, tá falando, né? A palavra tá, estava com Deus, né? Uhum, Então, eu estou entendendo que a palavra está falando dela. beleza. E se por meio do português você percebeu que Theon aqui não é sujeito, ele é o quê então, Theon? Ele, eu ia falar que ele é objeto indireto, só que eu lembro que a gente comentou que esse aí, especificamente o pros, tom, que em português tem a conjunção, né? Mas se eu não me engano, tem a regra diferente Isso, no grego, não é? Aí, uma ele seria um preposição. objeto, então, direto. Beleza. E assim, ninguém vai pedir para vocês dizerem se é direto ou indireto. O importante é saber se é objeto. Então, Brenão, você já acertou o que é importante, que é um objeto. E você está certo. Quando a gente enfia preposições, a, a coisa muda. O caso, às vezes, muda. Então, beleza. Aí você tem on, e ele é um objeto. Se ele é objeto. Peraí, Opa, eu me diga. perdi um pouco aí nessa parte, porque qual que é a diferença do tipo de objeto? Por que que tá, que é diferente? Eu falei pouco disso, então é por isso que você não está lembrando, porque a gente não tocou nisso de fato. Mas eu disse aula passada que quando a gente tem preposições envolvidas, tem certas preposições que são bem mimadinhas. E elas só aceitam, vamos dizer assim, comer dois tipos de comida: o acusativo e o Hum, nominativo. Algumas aceitam só o dativo. Então, elas aceitam só certos tipos de caso. Elas criam caso. As preposições, elas criam caso com certas coisas. Então, a sua interpretação de determinada frase, quando tem uma preposição, ela vai, ela vai ser muito dependente de quais as preferências que essa preposição tem. Então, o pros tem preferência, às vezes, por dativo, por acusativo, às vezes, por algum outro caso. Então, foi só isso que o Breno disse. O Breno falou, olha, seria um objeto direto, o preon, mas como tem essa preposição aqui, a gente tem que, vamos dizer assim, ser subserviente a ela para conferir qual que vai ser o caso. Então o que eu fiz? A gente pausou, ok, é uma preposição, a coisa ficou mais complicada, mas pelo português, o Breno sabe que logos é o sujeito, ou seja, o verbo estava com Deus. Então, se o sujeito já definido, theon provavelmente é um objeto. Ele caberia aqui, ó, no acusativo do masculino ou no acusativo do neutro. A gente ainda está na dúvida, né? Se é o acusativo, ou seja, lugar do objeto masculino, ou se é o acusativo, lugar do objeto no neutro. Essa foi a lógica, Vitor. A gente está bem indutivo aqui, tá? A gente está, vamos dizer, com base nas pistas do português, tentando entender uhum, o teon aqui. Você talvez não usasse a mesma lógica, Vitor, entendeu? Talvez você chegasse a essa conclusão de outro jeito. Não tem só um jeito de você classificar o teon, tá? Foi só porque na cabeça do Breno ele já sabia no português que um era o sujeito e não era o teon, entendeu? uhum, uhum, Então, sim. E aí, diga.
E aí a gente não sabe se é masculino ou neutro. Por exemplo, a pergunta é tipo assim: no caso do masculino, feminino, neutro, Uhum, e esse outro caso aí que parece novo também, que é masculino mais feminino, uhum. eles não agregam informação semântica para a gente? É, Ou no sentido exato, assim, eles não. dão. Hum, Eles não que agregam é. informação semântica. É por isso que eu acho tão estranho que o pessoal foca tanto em análise verbal do jeito que eles focam. Eu acho que não te ajuda muito. Até porque hum, o gênero gramatical não corresponde ao gênero natural das sim, palavras, sim, sabe? sim. Igual Então, cadeira, né? Por exemplo. exato, exato. Então, assim, é meio inútil, assim. É mais para dizer que existem padrões. Ah, Entendi. O então, que é um pouco diferente dos casos, né? Por exemplo, o uhum, nominativo, genitivo, dependendo do jeito que você consegue, dependendo da classificação que você dá para a palavra, pode mudar o sentido da frase, né? exato, isso. A questão Entendi. do caso é muito mais relevante na semântica, embora ela não seja 100% determinante. Às vezes você vai ter um caso que deveria dar o sentido X, mas aí na prática você vê que é uma exceção. Então, Hum, então linguagem que é isso, ruim. né? Bem-vindo à linguística, né? Saco. Mas Então beleza. pode ser que tenha um caso, sei lá, a gente está interpretando algum versículo e aí todo o meu argumento tá porque na palavra é claro que ela tá em tal caso, mas na verdade, tipo assim, não, porque na prática a regra era para ser assim, mas eles escreveram desse jeito e na verdade é outro caso. E então Às mudou o vezes sentido. existem exceções. E essas exceções viram regrinhas próprias, né? Eles dão nomes para novas regrinhas dessas exceções. Mas, em geral, Entendi. você está certo, Vitor. O importante semanticamente é você saber o caso. Isso pelo menos vai te ajudar a definir se a coisa é sujeito, ou objeto, ou verbo. Sim. Mas vamos O lá. número é útil também, né? Número é útil. Número no sentido de plural ou singular, com certeza, sim. Isso, isso. Então, assim, na prática, gente, a gente está aqui vamos dizer assim, nessa encruzilhada. A gente não sabe se as pessoas classificariam o feone como neutro, acusativo, ou como neutro, ou como masculino, acusativo. Como é que a gente sabe se uma coisa é neutro ou masculino? Convenção. Você tem que memorizar a palavra original Deus já com o gênero dela. Então, junto com a palavra, você memoriza se ela é masculina ou feminina. E junto com a palavra, você não só memoriza se ela é masculino, feminino ou neutra. Não, você memoriza qual é a declension dela. Você tem que memorizar como ela flexiona, qual grupinho, em qual panelinha ela entra. Então, é bastante informação. Essa é a forma dedutiva de aprender a língua, né? Você vai aprendendo e memorizando palavrinhas, e aí você tem todo o metadata, né? Todo o metadata delas para aprender junto. Tem outra forma de aprender isso, que é a forma indutiva, igual a gente aprendeu português. A gente sabe flexionar palavras terminadas em A, diferente de palavras terminadas em E, diferente de palavras terminadas em O, mas de forma intuitiva. A gente nem precisa saber que existem variações, né? A gente sabe flexionar elas. Então, eu digo para vocês, você tem que saber, se você quer aprender grego de forma dedutiva, né, por meio de gramática, você tem que saber que teos é a forma lexical dela, é o nominativo. É o que você vai achar no dicionário. Hum, é isso que eu ia perguntar. Tipo, como se fosse a forma padrão, entre aspas, é sempre o nominativo, no singular. Exatamente. É o que você vai achar nos léxicos, é o nominativo
singular. Por isso que você já colocou o alfa ali na primeira declension, né? Já a letrinha ali já. Justamente, porque você vai precisar saber que o nominativo dela termina em alfa, ou que outras Ô, palavras. Paulo, Diga, Breno. mas a gente não pode fazer assim, então, não. Bom, a gente sabe que a gente pegou theon e theos, mas se a gente tivesse pegado outra palavra, qualquer palavra, e a gente descobre, né, que o, entre aspas, padrão, né, ou nominativo é os, Uhum, então a gente estava na dúvida ali se era neutro ou masculino. Vamos supor que a gente não sabe a convenção, eu gosto disso, a convenção, mas a gente não sabe a convenção. uhum, Tenho terminado em on, beleza. Eu uhum. continuo lendo o texto e aí acho um nominativo com os. Então eu já Uhum. sei então que essa palavra é masculina, então aquela referência anterior era acusativo masculino, ou o contrário. Seria Tipo, ótimo, eu acho. Ah, mas dá uma olhada aqui, ó. Terceira declension, não, mas ela é genitiva genitivo. aí, né? Então, tipo, se eu tivesse ali falando uma coisa de Deus, aí eu ia ficar na dúvida, mas como eu tô lá, não é genitivo. Lá dá para perceber, eu acho que não é genitivo. É, se você está dizendo, se você já sabe que teos é, Eu achei uma palavra e vi, porque o genitivo, como a gente falou, né? Dá para você perceber ali falando de posse e tal, mas não é. uhum. Então, não é outra coisa. Então, se eu perceber, por exemplo, que é um nominativo, aí eu consigo, então, definir o gênero, né? E aí Ah, eu sei o sim. gênero do resto também. É, se você sabe que teos terminando em os é nominativo, você, bom, na hora que você memorizou teos, você também memorizou que isso era o masculino da segunda variação, né? Da segunda declension. Ah, beleza. Então, vocês até vão ver no dicionário, o dicionário vai te dar teos, terminando com ômega sigma, aí ele vai apresentar uma vírgulazinha. Cadê? Vamos ver se eu clicar aqui se dá. Ah, nesse site ele não faz esse tanto. Vamos no Bible Hub. O Bible Hub vai te mostrar como se fosse um dicionário físico. Vai lá, clica em Theos. Pode até clicar em Theon. Ele vai te dar, vai te levar para o mesmo lugar, que é o mesmo código aqui, né? Da palavra, que é essa concordância do grego. Poxa, eles não dão igual no dicionário físico. Se você pegasse um dicionário físico, ele dá Theos, que é o nominativo singular. Aí eles iam te dar o plural dele, que aqui no gráfico seria TI. Então tem uma vírgulazinha, aí ele ia te dar o plural, TI. E por convenção, eles iam te dar também o genitivo singular. Que é porque é assim que os alemães pensam. Os alemães que aprendem línguas, eles estão interessados no nominativo singular, depois no genitivo plural, e eles também estão interessados no genitivo singular. Então essa é a convenção que vocês vão ver num dicionário físico. Só convenção. Não precisa ser assim. E aí eles vão falar que é um. Eles vão falar classe gramatical, aí eles vão te dar o gênero. E nesse caso, para ser, também pode ser usado para o feminino, para entidades femininas, tá vendo? Hum. Então por isso que não dá para confiar muito nas Por regras. isso que você colocou no gráfico lá que ela também está meio que embutida ali, né? Exato. Então, E o que é esse A5? o A é de adjetivo. No caso de adjetivos de variação número 5, né? Adjetivos que variam dessa quinta forma, a gente vai olhar mais para esse gráfico.
Porque os adjetivos, eles pegam algumas características do substantivo e eles dão uma mudadinha para justificar que eles existem, né? Mas calma lá, não vamos entrar nisso agora, não. Voltando aqui para Theos, a gente acabou de ver o nominativo e o theon é o quê? Acusativo. Perfeito. Qual que é o número? É singular ou plural? Singular. Isso, os dois estão falando de um Deus no singular, beleza? Eu pedi que a gente olhasse outras palavrinhas também. Eu quero vida e homem e... Ah, eu não Acho que era isso. Acho que era acho que essas era vida três, e eu homem. acho. Eu tirei depois. Eu ia pedir para vocês olharem escutia também, que é trevas. Ó, aqui no verso 2 repetiu a palavra Deus. Esse Deus, ele está sendo usado como sujeito ou como objeto? Objeto. Perfeito. Vamos para o verso 3. Não temos Deus, não temos vida, não temos homem. E aqui, temos Deus, vida, Isso aí homem. tem homem lá no final, antropão. Temos homem no final, temos vida no começo. Vocês querem começar pelo homem ou pela vida? Peraí, rapidão. O último caso ali, lá no João 1:2 de Deus, ele é objeto direto. Ele é no mínimo objeto, e no caso aqui sim, ele é objeto. É direto, mas tem aquele problema Ah, tá bom, tá da bom. Entendi, preposição, né? entendi. E por que que ele colocou Deus em português ali? Ele dá uma trocadinha, coloca como Ele estava no princípio com Deus. Ah, por que que aqui no português está theos e não theon? é, Porque, boa pergunta, eu me perguntei isso também. Por que que o programa. Porque isso que é automático, né? Eu acho que na hora deles montarem o website, eles acabaram puxando só a forma do dicionário, em vez de puxar a entendi. forma flexionada. Então você vai. Então, para a gente olhar o flexionado, a gente sempre olha o inglês, né? É, isso aqui até ajuda, né? Tipo, Se para você notar conferir. que tem esse bug, né? Até ajuda, porque aí você já tem na sua frente a forma flexionada Hum, e a sim, sim. forma do dicionário. Tá vendo que elas são diferentes? Uhum. Beleza, Vamos ver se é beleza. sempre Obrigado. assim. Vamos ver aqui no verso 4. Porque já dá uma colinha para vocês. Vocês vão querer começar pelo vida ou pelo homem? Pode ser a vida, né? Pronto, Começa primeiro. vou começar pela vida. Até porque, no caso aqui, não tem muita diferença, né? Toma. O que vocês acham desse vida aqui? Para começar, a gente tem que saber se isso é uma palavrinha nominal. Ou seja, a gente tem que saber que isso não é um verbo. E aí é por memorização mesmo, é convenção, memorização. Então, ela é nominal, aí a gente não sabe se ela é um adjetivo. Tá vendo aqui no gráfico? Pela terminação, não dá para saber necessariamente se ela é um adjetivo, ou se ela é um substantivo, ou se ela é um pronome. Mas isso muda de português para o grego? Ou não? Geralmente, a palavra que é um verbo em português, ela vai ser um verbo. Deixa eu ver. Bom, vida seria o substantivo. Vivo ou vivar seria o adjetivo. Então, vida do Paulo, vida da Aline.
vida é a mesma forma, né? Ela tem o mesmo final, independente de estar relacionada a uma mulher ou um homem. Mas quando é adjetivo no português, Paulo está vivo, Aline está viva. Hum, Aí muda. No grego, Mas então, se a tradução é vida, vida é substantivo de todo jeito, né? Se a tradução for é, vida, igual nesse caso é, então é substantivo, tipo assim, ela é certo? nominativo ainda, né? Não é um verbo. é. Então, Não, mas não precisa ser nominativo. Tipo, pode ser um substantivo, mas pode ser dativo, acusativo, a diferença é que no porque pode ser. português, se eu digo a vida é bela, a palavra continua sendo vida se eu disser eu tenho a vida. Sim, mas é substantivo nos dois. Isso, substantivo nos dois. No Só que grego um é sujeito e o mudaria, outro é objeto. no grego mudaria o finzinho dela, mas entre a classe gramatical adjetivo e o substantivo é parecido. É isso que você está dizendo, né, Breno? É a mesma coisa que o Vitor, né? É que a gente viu vida, então a gente não tem dúvida se é, por exemplo, adjetivo, né? Não é adjetivo, é substantivo. Mas é porque a gente sabe pelo português, né, que é isso que está dizendo aqui. Por que eu trouxe essa problemática? Porque às vezes você vai estar tentando analisar um texto que você não conhece ou não sabe de onde vem, às vezes não é nem da Bíblia, e aí você vai se deparar com alguma palavrinha aqui em ETA, e aí você tem alguma noção que tem a ver com vida, por causa do comecinho da palavra aqui, mas aí você não sabe se você traduz como vida ou viva. A palavra era viva ou a palavra era vida. Então, às vezes você vai ter essa duvidazinha. Mas, Entendi. como o Breno mesmo disse, a gente já sabe que isso aqui é o substantivo vida. Não, mas peraí, que agora eu fiquei mais confuso. Porque o final dela. Por que o final dela consegue me falar sobre se é adjetivo ou se é o substantivo? Então, o que eu estou dizendo é que não consegue. O Ah, final. tá. Não consegue. Sim, sim. Entendi, entendi. E eu acho que o Breno está dizendo, olha, a gente sabe que em João 4 a gente está falando, pela tradução no português que a gente já conhece, a gente sabe que nele estava vida. Então, a gente já sabe que isso é substantivo. Hum, Foi isso, Beleza. Breno? Depois você quis dizer? Isso mesmo. Beleza. Foi nem pensando em português, foi só olhando aí na tradução do próprio versículo, aí mesmo, né? Tá escrito vida ali embaixo. Então eu pensei, vida, Ah, substantivo. Mas eu entendi o que você falou, né? Assim, eu sei Zoe, eu sei que o radical, né, é disso, mas eu não sei se a gente está lendo vida ou viva se a gente tiver a gente traduzindo, né? Se eu isso, estiver lendo sem o interlinear, tipo, estou lendo puro no grego, comecei a decorar as palavras, estou lendo grego puro. isso. Eu posso não saber traduzir, se eu sei o radical, mas eu não sei se é vida ou viva. Ótimo. Então tá todo mundo aqui na mesma página. Beleza. Então agora vou olhar o finalzinho. E esse finalzinho, ele match, né? Lá em cima, a primeira variação do feminino terminado em ida. Então, eu estava procurando as duas últimas, mas nada a ver, né? Às vezes é só uma. É, eu Nunca também, vi, é eu só também estava uma. procurando. Qual o nome Sim. mesmo dessa letra? Eu esqueci. Eita. Eita. Eta. Eita, nós. Então é só o eta. Beleza? Entendi. Então é por isso que você diria, ah, É, ok, então esse Zoe aqui, é ele é uma nominativo. palavra feminina. No caso, a gente diria, ou ele é um adjetivo, ou ele é um substantivo, mas eu acho que ele é um substantivo, feminino, nominativo, no singular, não no plural. Singular. Então, se eu fosse falar vidas, seria zoai? Uhum, seria Zoe, é porque o A ditongo zoe, que aí é o e ditongo, outro. né? Zoe. Ah, rapaz. Então, quer dizer, a pronúncia é a mesma, mas aí mudou o jeito que escreve. E você, inclusive, vai ver copistas ficando confusos
chegando na época do Caraca. planner, às vezes eles acabam mudando, trocando o singular pelo plural. É, quando você abre no Interlinear e em vez de pegar junto com a tradução, clica em Greek e aí clica em Go to Parallel Greek, Uhum. ele mostra várias versões, aí aparecem algumas divergências assim. Exato. Então vocês já estão E começando a a... pronúncia, e a pronúncia realmente é a mesma? Terminando em eta e terminando em alfa Em, Iota. em e determinados iota? lugares, em determinado tempo, no grego helenístico, sim. Ou seja, Paulo, lá quase 2000 anos atrás, quando em determinado lugar que a pronúncia era a mesma e uma pessoa talvez foi ditar para outra para copiar a carta para enviar para uma igreja amiga, Uhum. tem bem a possibilidade aí de alguém ter copiado com uma troca dessa, né? E aí você tem, sei lá, 60 versões do mesmo texto. Isso, e é por causa das variações entre cópias, dessas diferencinhas entre cópias, que as pessoas começaram a reconstruir a pronúncia do primeiro século. Eles viram, nossa, olha o tanto que esse povo tropeça aqui e escreve errado. Ah, vai ver por causa da pronúncia. A pronúncia então deve ser a mesma. E aí eles começaram Ah, que massa, a entendi. reverse engineer, né, como era a pronúncia do grego, do Koine reconstruído. Ou seja, você começa a perceber muito o eta e o alfa e iota sendo trocado, possivelmente tinha a mesma pronúncia. Cara, que legal, hein? É que nem no português, quando pessoas semi-alfabetizadas, ou até crianças, né, que estão começando a aprender a escrever, elas escrevem na linguinha delas, né, de certa forma, elas pegam por base o que é mais óbvio, os sonzinhos que elas acham que são mais. Aham. Não, muito massa, Isso entendi. acontecer também. Enfim, mas Nossa, mas eu queria confessar uma frustração minha aqui. Parece que a língua, tipo assim, mano, é feita do jeito mais dificultoso possível, porque eles dão 16 variações diferentes para masculino, feminino, neutro, masculino mais feminino, que não quer dizer nada, não agrega nenhuma informação, e na hora de agregar informação, se é um, ou se você está falando para uma pessoa, se está falando para muitas, não, o som mesmo. Aí, tipo, mano, é é um zoeira. saco. E sabe o que é pior, Vitor? Você vai reparar que as palavras ou as categorias gramaticais mais comuns e mais utilizadas são as que são menos padronizadas. São as que têm mais variação doida. Por exemplo, você usa muito o verbo ser e o verbo estar. É justamente nesses verbos que tem mais irregularidade. Esse é o problema das línguas, sabe? As formas fazem mais sentido e são mais regulares quando elas são pouco usadas. Ah, então, Zoe aqui a gente está vendo que é De a novo, igual. nominativo, então é o sujeito. Então, a vida era a luz dos homens. E esse, Ô, Paulo, diga, aí só para checar, a segunda palavra se pronunciaria uto, por causa do ditongo, é isso? Uto. essa aqui? É. Essa aqui, o Y, depois do alfa, tem fica parecendo um F, um V, né? Afto, Ah, tá bom. to. Tá bom. E aí a tônica tá aqui nesse fiozinho. Tá bom. Aqui é antropo, antropo. E aí, como é que a gente organiza? Onde está no gráfico? O antropo. Anthropon. Tá lá embaixo, lá, ó. É, na terceira, Terceira no declension. plural. Ah, mas aí pode ser neutro também, mas. E é igual ainda, hein? Nossa, genitivo, plural, masculino, feminino, neutro, singular, tudo igual. Então é isso Ei, aí. então poderia ser uma palavra, se você só soubesse essa forma da palavra, né? Poderia ser Isso. feminina da primeira variação, outra feminina da primeira Nossa. variação.
uma masculina da segunda variação, outra Ué, peraí, todo genitivo plural tá igual. é. Isso Ó, ajuda, 100%. atrapalha. Ajuda Hã? porque você pode sempre chutar, é genitivo. É genitivo plural. É. Mas atrapalha porque não te dá muita informação sobre se é um feminino. Eu falo que essa palavra vai aparecer de novo, eu sei que o singular dela é antropos. Pronto. Então, por que Não, E tá você. lá mas embaixo. Por isso que eu falei na terceira, porque eu sei que tá no singular lá embaixo antropos. Aí, ó. Mas Forma. isso aí foi um hack, né? Se a gente lesse outros versículos, ia aparecer antropos eventualmente. Então, pelo método do hack, você sabe que o forma nominal É, de. não, mesmo lendo outros versículos, eu li, aí aparece antropos. Então eu sei que vai estar lá na terceira, e o singular dele é antropos. Mas eu ainda não mas você sei não se. sabe se é neutro ou masculino mais feminino, que para mim não faz a menor diferença, né? Se é É, neutro ou se é assim, a masculino mais palavra é feminino. homens, né? Mas realmente, é. Ah, mas aí pensando, né? Não tá falando. Eita, hein? Assim, é Aqui, ó. lógico, eu entendo que tá Sei. falando homens no geral, aí antropós. Mas, E qual que é a diferença do geral e o masculino mais feminino? porque aí se você fala masculino, talvez, é porque o mais feminino, Paulo falou ali, ele só aglutinou. Não é que é masculino e feminino, né? Que pode ser o masculino ou o feminino. Ah, tá, Assim, entendi, eu entendi. não acho isso, tá? Mas se a gente falasse, não, aquela palavra ali tá no masculino, então você está falando que Jesus é a luz só dos machos. É O, verdade, né? então, a lógica algorítmica, digamos assim, da classificação do gênero é masculino é genérico, a não ser que o contexto especifique, diga que é só macho. Uhum. Então, o masculino é tipo no português, né? Bom, era, hoje em dia mudou um pouco, né? Tem pessoas advogando a mudança, mas Sim. tanto no hebraico E o quanto neutro é o X, É, né? não, mas, não, Então, mas oficialmente ainda é. Oficialmente, no livro, é o masculino, é neutro. é. sim. Então, gente, ó, antropos aqui na versão nominativa, tá? Então, esse foi o exercíciozinho, e agora vocês podem começar a memorizar suas palavras favoritas. Ah, e vocês vão sempre memorizá-las, lembrando, no nominativo singular, porque é assim que vocês vão achar no Bible Hub, nas concordâncias. E aí vocês vão começar a vê-las variando. Caramba, já Ah, foi achei, 1 hora, a gente ficou vamos uma hora achar nessas três outro. palavras. Não é, cara? Demora essas coisas. Mas, ó, achei Deus aqui, ó, de uma forma diferente. Ó. Eu, Eu, que eu, tá? Ou é genitivo, aí, genitivo. neutro, ou é Ou genitivo genitivo masculino. masculino. No caso, a gente Agora eu tô olhando os dois, o genitivo neutro e masculino é igualzinho, hein? Não, só o genitivo não, todos os casos singular é igual todos da segunda variação, sim. da segunda variação. Uhum. Beleza? Pois é. Então, nesse ponto em cursos de grego, o pessoal começaria a dar certas listas de palavrinhas para vocês memorizarem. Então, eles iam dar a palavra Deus, a palavra antropos, a palavra zoe, phos, que é luz. Então, Ah, vocês. se a gente lê João 1, do 1 ao 10 todo dia, a gente decora se brincar tudo. Pois é, então, assim, tem mais de uma forma, né, de vocês adquirirem vocabulário. O importante é que vocês adquiram. Então, a gente pode fazer dessa forma mais indutiva, mais baseada no texto, usando João 1. Eu até recomendaria, na verdade, segunda João, porque segunda João tem uma incidência maior de palavras mais regulares. Então, recomendaria.
Cadê? Segundo João, e é bem pequenininho, né? Só 13 versículos. Nossa. E aí vocês achariam essas palavrinhas, presbítero, a Presbíteros. palavra Kyrios, a palavra teknon, palavra agape, que é amor, a palavra aletheia, que é verdade. Hum, então só no primeiro versículo já tem um punhadinho. E aí vocês vão começar a ver que, caramba, tem um punhado de palavrinha aqui que não é substantivo, elas se repetem muito. Ó, quis, que, que, elas se repetem o tempo todo. Elas são o que a gente chama de artigo. O, a, os, as, umas. Então vocês poderiam começar a memorizar os artigos, vocês iam começar a Você memorizar tinha comentado, o artigo ele sempre vai concordar com a próxima, né? isso, Em, em, em caso, em número e em gênero. isso. Então ele Igual concorda com português, né? substantivo, ou com adjetivo, ou com. Às vezes ele está na frente de um pronome também. Então ele vai concordar com a outra forma nominalizada que vem depois E do. é ele que, tipo assim, é ele que vai ditar, por exemplo, se tem uma palavra que está num lugar aí que era para ser, ela era para ser objeto direto, Uhum, mas ela está no dativo ao invés de no acusativo. uhum. Aí quem vai afirmar isso é esse artigo, pronome? Ah, Ou as duas elas sempre vão estar juntas e não. é difícil dizer quem é a prioridade, né? Elas vão estar juntas até que elas não estejam. Há momentos em que o artigo ele vai te dar um finalzinho que não combina com o finalzinho da palavra seguinte. Existem esses casos, porque língua é assim. Mas em geral, sim, você vai ter tois logóis, né? Ó, tis logis. Você vai ter tis technis, tá vendo? Você vai ter. Pô, aqui já mudou um pouquinho. Pin, que é um feminino, alifian, que também é feminino, mas resolveu usar a variação alfa em vez da variação eta. É, o presbíteros. No caso, o vocês já vão ter que memorizar desde de cara que quando é artigo, ele perde o sigma. Deveria ser os presbíteros, né? Mas quando é artigo, Sim. o. Ficou meio que irregular, né? Como assim quando é artigo? Quando é artigo, tipo, no português a gente diria o presbítero, o presbítero. No grego, se presbíteros termina com os, a gente esperaria que o artigo fosse os presbíteros. Sim, sim. Só que não é. É só o. Então, Isso você fala pensando em português, né? pensando no português e pensando no grego, porque muitas vezes no grego combina o finalzinho, sabe? Tá bom. Então, ó, E aí qual que tá falando o número de verdade? O artigo vai, ou o vai substantivo? pelo substantivo, vai pelo substantivo porque é mais regular. Mas pelo artigo mesmo, você vai ver que convencionalmente ele sempre é singular, quando é o. Você pode jogar no Ah, Google. tá. E não existe um caso de os. Exato. Você pode jogar no Google assim, ó, definite article, e você vai ver as tabelinhas. Vamos, gente. Eu quero um que vai trazer tanto o artigo quanto o exemplo aqui. Esse tem tanto o artigo quanto o substantivo depois dele.
mostrar aqui para vocês. É um vídeo que eu quero ver aqui. Ó, eu tinha um HP em HP. algum. Cadê? Eu achei o HP no segundo João. Tava no segunda carta de João lá. É, onde que tá? Cara, eu odeio esse layout aqui. Cadê HP, HP? Quero mostrar para vocês. Meu, você tá no capítulo 5 e você tá, na verdade, no primeiro livro, João. Primeira carta. Poxa. Onde que tava, Brenão? Você lembra qual que era o versículo? Segundo João. Sim, no primeiro. João 1. Ah, Segunda João. João 1. Ai, tem isso. H. Ah, mas aqui já é o verbo amar. Eu quero é o substantivo. Bom, vamos ficar com isso daqui. Aí, no caso, por ser o verbo aí, não, a gente não vai falar daquele negócio de genitivo, dativo e tal, porque Muito bem. Eu não se vou jogar aplica, né? outro gráfico para vocês hoje. Eu vou mandar o de verbo quando terminar aqui essa aula. Isso, quando é verbo, a gente não usa essas categorias aqui. A gente usa outras. Mas vamos pegar tis technis. Technon, ele está no neutro. É, aqui. Technon, ele está nessa mesma categoria de ergon, tá? Aí você tem o neutro. Você sabe que technon é criança e ele é um substantivo neutro. E aí você viu aqui, terminando em ois, né? Isso. Aqui, ó. Ois, ele está no dativo. E o artigo que acompanha ele é tis. Tá vendo que é o mesmo finalzinho? Tis, Uhum. on. Mas aí quando chega no nominativo, tudo vai pro ralo. Quase tudo, né? Pelo menos o tá, ele rima com a. Mas quando é o nominativo aqui, deixa eu ver aqui. Ó, quando é o nominativo masculino, o logos. Aí já tá faltando o sigmazinho. O IHP até que vai, ele até que é comportadinho. Deixa eu ver o que mais que pode do padrão. É, basicamente só o O. O restante é bem mais previsível. Tô. Ah, é aqui, ó, tem esse neutro também que foge do padrão, tá vendo? Tô ergon. Mas fora esses dois aqui de cima, dessa tabela, o resto é bem padrãozinho. O, on, on, isso. Então, se vocês querem memorizar alguma exceçãozinha, vai ser o neutro e o masculino nominativo. Qual que é a diferença no masculino no plural? A pronúncia mesmo, do dativo e do acusativo. Masculino no plural, ilogi ou logos no singular. Ilogi. Não. Eu falo assim, no plural e no masculino, qual que é a diferença da pronúncia do dativo para o acusativo? Os dois últimos nessa coluna. Do tis logis pro tus logus, é que um é us e o outro é is. Tis logis. Ah, tá. Não tem uma iotização com esse U aí. Exato, não tem. Então, tus logos, na verdade. Tus logos e tis logis. Beleza. E aí, usando esse exemplo verdadeiro de tis technis, nesse gráfico, que é o que vocês vão ver em cursos comuns de grego, eles vão te jogar isso aqui, nessa parte. Pá! Aí você sabe, tis logis. Ah, beleza, tipo tis ergis. Aí você fala, tá aqui nesse gráfico, então deve ser dativo e deve ser neutro. Mas eu prefiro jogar tudo nesse gráfico mais complexo aqui. Tem mais informação? Tem, mas pelo menos você está se situando Com geralmente, né? certeza. Tis Sim. logis. Um desses dois.
Um dativo neutro ou é um dativo masculino. Mas você sabe que logos é masculino, então você sabe que tá por aqui. Então é isso. Quando vocês jogarem no Google, aí você coloca a palavra paradigm, eles vão sempre achar alguma coisa tipo isso, tá? Vocês vão ter sempre isso na mão, se vocês quiserem. Se vocês quiserem ver a floresta, vão para esse aqui. Só por curiosidade, qual que é a tradução daquelas três palavras lá? Uma é criança, né? Isso, cadê? Não, Tecno... não, aquelas lá mesmo. Tem. Ah, essas aqui. Ah, na verdade aí não tem criança, né? É logos, que é palavra. Uhum. Aí essas duas é o que mesmo? Agape é amor. Ah, que é amor, sim. Ergon é o trabalho, labor. Ah, sim. Beleza. Obrigado. E aí, meus queridos? Ergo. Então a gente começou a colocar as coisas nas suas devidas caixinhas. E agora a gente só precisa, na hora de memorizar uma palavrinha nova, lembrar de memorizar se ela é um substantivo, se ela é um adjetivo, se ela é um pronome, se ela é um particípio ou se ela é um artigo, igual está aqui. Esse é artiguinho. Porque o finalzinho vai ser igual. Não vai ser pelo finalzinho que você vai saber a classe gramatical da palavra. Então eu recomendo que vocês vão memorizando palavrinhas do segundo João. Pode ser do primeiro capítulo do Evangelho de João também. Pode ser. Só que no Evangelho vai ter umas palavrinhas um pouco mais irregulares. Então eu recomendo segundo João que tem coisas mais regularzinhas. Pode começar memorizando o, aí você vai descobrir que ele é um artigo. Aí presbítero é a próxima palavra que você memoriza, aí você vai ver. Ela é, na verdade, um comparativo, é aquele que é mais velho, né? É quase que um adjetivo. E virou um substantivo. Ah, caraca. Aí você vai ver. Então não existe uma categoria, um cargo chamado presbítero, uma função. Ele é, tipo assim, existe, né? Mas ele veio dessa característica de ser mais velho. Então, em vez de falar eu sou um ancião da igreja, como se gregamente eu falasse eu sou mais velho, eu sou um mais velhão da igreja. Um Mas compara... e naquela carta lá que, tipo, o Paulo tá falando para Timóteo, ele fala, tipo, o presbítero deve tal coisa, tal coisa. Mas já tinha, no grego mesmo já existia o uso técnico. E Ah, acabou, entendi. acabou virando um substantivão, né? Entendi. Que a forma, se comparar aqui, uma hora vocês vão ver, nossa, aqui parece mais adjetivo. E é mesmo, parece mesmo. Então, memorize essas primeiras cinco aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse aqui vocês já sabem que é conjunção, né? Beleza, gente? Tá bom, obrigado. Beleza, beleza. Desculpa de novo o atraso. Vou jogar um gráfico do verbo para vocês. Que vai ajudar, porque logo vocês vão se deparar com o HPO, que é esse verbo lá, e egnoconter, que é outro verbo aqui, que é conhecer. Mas vai com o verbo amar mesmo, e a gente fala disso depois. Então tá, valeu, gente, obrigado. Valeu, muito obrigado. Grande abraço, tchau. Tchau.